Olá! O programa Extra Classe de hoje faz uma reflexão sobre o fim do diploma de jornalismo para o exercício da profissão em entrevista com o diretor de Relações Institucionais da Federação Nacional dos Jornalistas, Aloysio Lopes. Além disso, você confere o Sempre em Movimento e a agenda da semana. O Extra Classe está começando agora. Em junho, o Supremo Tribunal Federal tomou mais uma decisão que surpreendeu a sociedade brasileira. Determinou o fim da exigência do diploma de jornalismo para o exercício da profissão. Mas quais as reais implicações dessa decisão para a sociedade e para o futuro do jornalismo em nosso país? Ela abre precedentes para questionar a regulamentação de outras profissões? Essas e outras perguntas sobre o assunto estarão em debate no programa Extra Classe de hoje. E está aqui conosco hoje, no estúdio do programa Extra Classe, o jornalista Aloysio Lopes, que é diretor de Relações Institucionais da FENAGE, a Federação Nacional de Jornalistas. Olá, Luiz, tudo bem? Tudo bem. Aloysio, o Supremo Tribunal Federal argumenta que a exigência do diploma fere a liberdade de imprensa e contraria o direito à livre manifestação. Qual que é a sua posição a respeito dessa opinião manifestada pelo STF? Nós da FENAGE, logicamente, discordamos frontalmente disso, né? Essa confusão que tem sido feita no Brasil, especialmente nos últimos 8 anos, é uma confusão que visa beneficiar as empresas, porque ao se confundir liberdade de expressão, né, com liberdade de profissão, do exercício profissional, você vai estar beneficiando quem? Beneficiando as empresas que contratam os jornalistas, né, que a partir de uma interpretação desse tipo não teriam que ter mais diploma, não teria que ter qualificação, então, portanto, teria salários mais aviltados, né, e nós discordamos dessa interpretação. O que fere, na sua opinião, Aloysio, a liberdade de imprensa de fato? Olha, em primeiro lugar, a liberdade de imprensa e também a liberdade de expressão são direitos constitucionais que todos nós concordamos e lutamos por isso, e todos os cidadãos têm esses direitos, felizmente no Brasil e em muitas democracias do mundo todo. E a exigência do diploma é uma questão de regulação de uma atividade profissional. Várias profissões no Brasil hoje carecem de formação superior para o seu pleno exercício, ou seja, para que seja exercido com qualidade, para que o produto seja com qualidade para a população. E o que hoje impede a liberdade de expressão no Brasil é a concentração dos meios de comunicação, da sua propriedade, nas mãos de poucas pessoas. São meia dúzia de famílias hoje no Brasil que mandam, que dominam toda a mídia nacional, né? O que impede, o que embaraça a liberdade de expressão no Brasil é o poder econômico dos anunciantes. E mais ainda, o que impede a liberdade de expressão no Brasil é o modelo institucional da comunicação brasileira, que, por exemplo, em relação às concessões de rádio e TV, é um modelo que é uma verdadeira caixa preta, né, onde poucos grupos econômicos conseguem as concessões, onde a população não tem voz, não existe nenhum tipo de controle social sobre esse tipo de concessão. Com essa decisão, Aloysio, qualquer pessoa, desde que alfabetizada, pode exercer a profissão, é isso? Na verdade, é pior do que isso, é qualquer pessoa, não precisa de alfabetização nenhuma. Já tem casos, por exemplo, em Brasília e mesmo aqui em Minas Gerais, que pessoas analfabetas, que não sabem nem escrever o nome, tiveram que assinar com a digital, né, que já obtiveram registro profissional de jornalista com base naquela decisão anterior, né, do registro precário. Agora, então, com o fim da obrigatoriedade, aí que não vai precisar de mais nada, né? Isso, no nosso entendimento, é muito ruim para a sociedade, né? Porque a falta de qualificação é uma ameaça ao conteúdo que está sendo divulgado, inclusive. Nós precisamos de informações as mais apuradas possíveis, né? As mais verídicas possíveis, até para a gente conhecer o mundo, se posicionar na sociedade, né? Agir profissionalmente também nas diversas áreas. Aloysio, o ministro Gilmar Mendes disse que o diploma é um entulho autoritário por conta de a exigência ter sido criada durante o regime militar. Eu queria que você falasse um pouco como é que foi esse processo em torno da criação dessa exigência. Ela é de fato do regime militar ou é anterior? Como é que foi isso? A discussão sobre a necessidade de um diploma
em jornalismo para exercer essa profissão, ela já tem mais de um século no Brasil. Em 1901, no primeiro Congresso Brasileiro de Jornalistas, que fundou a ABI, Associação Brasileira de Imprensa, já discutia-se isso e já foi deliberado, inclusive, como discussão do setor de comunicação, essa necessidade. A regulamentação começou em 1938, com um decreto que estabelecia o piso salarial dos jornalistas no Brasil, onde já se falava da necessidade do diploma, ainda não obrigatoriedade. Em 1969 teve um decreto que regulamentou e em 79 um segundo decreto que especificou alguns artigos desse primeiro. Então o fato de 1969, o decreto foi editado por uma junta militar que estava no poder realmente num período autoritário brasileiro. O fato de ter sido editada a norma nessa época não significa necessariamente que tenha sido uma norma autoritária, até porque a luta pelo diploma vinha de muito antes. Eu estava lendo há poucos dias, por exemplo, os documentos da década de 60 do Sindicato de Jornalistas de Minas Gerais. Tem lá um documento, uma convocatória do sindicato de 1968, onde convocava os jornalistas para um dia de paralisação em defesa da regulamentação, em defesa do diploma. Então teve muita luta para se conquistar essa legislação. Foi uma conquista, e uma conquista que se deu, inclusive, dentro do regime militar. Então foi uma vitória importante para os jornalistas e pela sociedade, há 40 anos, que agora o Supremo Tribunal Federal, numa decisão equivocada, joga por água abaixo. Certo. Aloysio, é o seguinte, um outro ponto importante dessa discussão diz respeito da necessidade ou não do diploma. O Gilmar Mendes disse que não seriam necessários nem uma formação acadêmica, nem um conhecimento técnico. Qual que é a importância de um diploma aí para você? Mais uma aberração, na verdade uma posição pessoal de um ministro e não uma interpretação constitucional, uma posição que lamentavelmente foi seguida pela maioria dos ministros. A exigência hoje de formação superior para se exercer a profissão de jornalista, assim como em várias outras áreas também, é uma exigência que visa atender a sociedade. O jornalista não é uma pessoa simplesmente que precisa ter talento, não é a pessoa simplesmente que vai escrever sobre alguma coisa, até porque tem muitos profissionais com textos excelentes que não são jornalistas, muitos escritores, etc. O jornalista é aquele profissional que precisa entender a realidade. Ele vai interpretar a realidade, ele vai ser um mediador de informação para a sociedade. Logo, esse profissional tem que ter uma boa qualificação, Ele tem que ter qualificação nessa área de humanas, na sociologia, na psicologia, na economia, Ele tem que entender o mínimo, inclusive, dentro da sua graduação, para que depois ele possa se qualificar ainda mais, seja em outros cursos, seja na prática profissional. Nós vivemos num mundo muito complexo, onde as relações sociais, onde as relações culturais são cada vez mais complexas, juntando, inclusive, com o desenvolvimento tecnológico. Então, para lidar com essa informação, para apurar, elaborar essa informação e, mais do que isso, identificar o interesse público dentro dessa informação, é necessário, sim, que esse profissional tenha qualidade, tenha uma boa formação.